Canal Raciocínio Perspicaz. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise de um comentário que foi feito e em cima desse comentário vamos fazer uma comparação entre a tradução do Novo Mundo e uma das Bíblias mais conhecidas na língua portuguesa. E vamos ver o que conseguimos entender dessa análise. Se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, algum tempo atrás uma pessoa assistiu um dos meus vídeos onde eu faço comparativo entre a forma da tradução do Novo Mundo traduzir alguns textos em comparação com outros e assim por diante, conforme vocês bem sabem como é que é realizado os meus vídeos, né? Apresento material acadêmico, obras de eruditos e assim por diante. E essa pessoa ela fez o seguinte comentário que eu vou deixar amplo na tela para vocês. Conforme vocês estão vendo aí, ele disse de uma maneira bem curta: sua tradução é uma piada. Então aqui ele falando a respeito da tradução do Novo Mundo, que é uma tradução que é usado normalmente pelas Testemunhas de Jeová. Embora as Testemunhas de Jeová usam diversas outras traduções, é mais comum usarmos essa tradução. Ok, com base então nesse comentário, a pergunta que eu faço é: será? Então a partir de agora vamos ver como a tradução do Novo Mundo ela se sai em comparação a uma das Bíblias mais conhecidas e traduzidas na língua portuguesa e usada principalmente entre os protestantes e evangélicos. E vamos ver como a tradução do Novo Mundo se sai em alguns, vamos fazer aqui alguma análise de alguns textos somente, e vamos ver como é que ela vai se sair. Eu vou deixar amplo na tela para que possamos acompanhar junto. Então, vamos analisar comigo aí. Temos o primeiro texto de Levítico, capítulo 23, ou melhor, Levítico capítulo 11, versículo 23, aonde a João Ferreira de Almeida traduziu como réptil que voa. Réptil que voa. Quando você lê essa frase, o que você imagina? Um dragão, né? Lembrando que aqui está falando não sobre algo simbólico, como por exemplo no livro de Apocalipse, mas aqui está falando sobre a criação, algo literal. O que seria esse réptil que voa? Não se preocupe que não existiam dragões de verdade não, viu? A tradução do Novo Mundo ela verte como pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra, e o texto continua. Agora temos Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ali quando Deus formou o homem do pó do solo e soprou em seus narizes. Adão naquela época devia ter então 3, 4, 5 narizes, né? E aparece narizes. Então uma forma bem esquisita aqui de traduzir o texto. A tradução do Novo Mundo, ela resolveu verter como narinas mesmo. Em Efésios capítulo 5, versículo 4, traz algumas palavras: torpezas, parvoices, chocorrices, chocarrices. É até um pouco estranho, não sei nem se eu pronunciei direito isso daqui. O que seria esse trava-língua aqui? Seria conduta vergonhosa, conversa tola, brincadeiras obscenas. Então, palavras simples que conseguimos entender como é que é um proceder cristão, né? Não precisamos ir lá no dicionário para poder analisar o que significa essas palavras. Agora temos aqui 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 20, espírito de mentira. Um daqueles anjos iria ser usado por Jeová para poder enganar ali aqueles homens. E ele seria um espírito de mentira? Um anjo, ele pode mentir? A não ser se for Satanás, né? Então isso pode dar um sentido um pouco esquisito ao texto. A tradução do Novo Mundo optou por: e agora Jeová pôs um espírito enganoso na boca deles, destes seus profetas. Então um espírito enganoso. Aquele anjo iria fazer esse papel, né, de enganar. É uma tradução mais aceitável nesse texto. Salmos, capítulo 92, verso 10. Para vocês aí que gostam, por exemplo,
de histórias, né, de infantis, ou contos de fada, ou qualquer coisa do tipo, unicórnio, então, eles realmente existiram, segundo a tradução mais usada aí pelos protestantes e evangélicos aqui no nosso país e na língua portuguesa, né? Então encontramos aí unicórnio nos tempos bíblicos. A tradução do Novo Mundo optou por usar por touro selvagem mesmo. Aqui no Salmos 91, verso 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa primeira passagem, no versículo 1, tradução do Novo Mundo verteu, aquele que mora no lugar secreto do Altíssimo. Porque Deus, ele não precisa se esconder. E quando fala a respeito de algo secreto, ele é o único que pode revelar as coisas. É exatamente isso que Jeová, ele nos faz, né? Nos revela, ele se revela por intermédio das Escrituras, pela sua criação, pelo seu Filho Jesus Cristo. Então ele não precisa se esconder. E depois, no versículo 12, fala, direi ao Senhor, ele é meu Deus. Que Senhor é esse? Mais uma vez mostrando que a Bíblia, que a maioria aí dos protestantes evangélicos usam, retiraram o nome do soberano Senhor Jeová, uma expressão, uma pronúncia comum na nossa língua portuguesa. A tradução do Novo Mundo, mais uma vez, respeitou o nome do autor das Santas Escrituras. Levítico capítulo 19, versículo 3. Uma das profissões mais antigas, então, que deve existir no planeta é o jornaleiro. O jornaleiro já existia nos tempos bíblicos, olha só. Uma expressão bastante arcaica, né? O que significa isso? Um trabalhador contratado. Então veja quão antigo algumas expressões se é usado nessa tradução. E lembrando, né? Se fosse uma tradução de 1819, onde o português era bastante antigo, a gente poderia até entender, né? Mas uma traduções recentes usar essa expressão fica complicado. Aliás, a João Ferreira de Almeida, de 1809, ela traz o nome Jeová lá no Evangelho de Mateus, viu? Só para constar aqui, aproveitando o vídeo. Atos capítulo 10, versículo 1. Centúrion, da corte chamada italiana. Centúrion, o que significa isso, né? Oficial do chamado regimento italiano. E ainda tem uma nota para podermos entender, né? Ou centúrion, comandante de 100 soldados. Então algo que fica fácil para o leitor entender qual que era a função desse homem no passado, né? O que era um centúrion. Levítico 13, 29. E quando um homem ou uma mulher tiverem chaga, o que é isso? Na cabeça ou na barba. Vamos entender melhor na tradução do Novo Mundo? Se surgir lesão na cabeça ou no queixo de um homem ou de uma mulher. Olha que interessante. Chaga significa lesão, só que além de ser estranha, a palavra chaga, na Bíblia João Ferreira de Almeida, ainda dá a entender que tanto o homem como a mulher tinha barba. Fica esquisito, né? 2 Samuel 11:5. Se a sua esposa, né, se por acaso você for casado e sua esposa de repente chegar em você e fala assim, ó, pejada estou, não se preocupa não, ela não está doente não, viu? Ela simplesmente está grávida. Com a tradução do Novo Mundo usou a expressão, estou grávida. Aqui usou a palavra pejada. Sinceramente, foi a primeira vez que eu escutei essa palavra, viu? Isaías 42:8. Senhor, este é o meu nome. Senhor é nome? Que estranho, né? Tradução do Novo Mundo, Jeová, esse é o meu nome. Puxa, agora ficou bem mais claro o texto, com muito mais sentido, né? Porque Senhor não é nome. Agora temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Da João Ferreira de Almeida diz, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Será que esse Senhor aqui que Paulo ele fala é Cristo, depois no final do texto? Tradução do Novo Mundo traduz assim o texto. Pois quem chegou a conhecer a mente de Jeová para poder instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.
Paulo aqui ele cita Isaías capítulo 40, versículo 13, aonde aparece o nome divino. Então não é Senhor nesse texto, conforme as pessoas tentam alegar e tentar dar base ao dogma católico da Trindade. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 22. Olha só, aqui o contexto e o texto bastante esquisito, né? Se vocês conseguirem ler na íntegra, até traz a pergunta: já viu o filho caçula ser mais velho que o próprio pai? Então os tradutores aqui não prestaram atenção nem mesmo na hora de traduzir e ver qual era a idade quando cada rei aqui se tornou rei, foi entronizado como rei, né? Como por exemplo aqui Acasias era o seu filho mais moço. Então, como é que o caçula de um pai pode ser mais velho do que o seu próprio pai? Então, complicada essa tradução, né? Então, analisando alguns, eu só trouxe alguns dos textos aqui, porque se continuarmos, poderíamos ficar aqui tempos e tempos mostrando como não somente essa tradução, mas muitas outras, para tentar adaptar a sua teologia trinitária, foram acrescentados textos ou foram manipulados uma forma de tradução para dar base a esse ensino católico e filosófico, que é o ensino da Trindade. Então, mediante isso, aquelas pessoas que têm a sua mente desprovida de preconceito, têm a sua mente mais aberta e conseguem ser neutros e analisar de uma maneira mais honesta um bom material quando se depara com ele, então vai chegar à conclusão que esse cidadão que falou que a tradução do Novo Mundo é uma piada, realmente ele está cego. O preconceito cega as pessoas, a ignorância cega as pessoas e ele não consegue compreender então coisas óbvias como essa pequena análise que fizemos aqui. E o intuito dos meus vídeos como esse não é rebaixar de maneira nenhuma qualquer tradução da Bíblia. Toda tradução da Bíblia tem o seu valor, tem seus pontos positivos e pontos negativos. Tiveram aquelas comissões que levaram mais a sério os seus trabalhos de traduções. Então a ideia não é fazer justamente o que eles fazem com a tradução do Novo Mundo. É um bom trabalho, mas eles não dão o braço a torcer. Por quê? Simplesmente por conta do preconceito teológico, simplesmente por causa de ignorância. Eles sabem que é um bom trabalho, mas eles não querem admitir isso. Então nosso intuito não é agir da mesma maneira que eles agem, mas é mostrar, trazer o material e vocês mesmos tirarem a conclusão, se de fato isso tem base ou não. E qual dessas traduções, usando a expressão que esse cidadão usou, é realmente uma piada. Então eu deixo para que vocês mesmos possam fazer a análise. Mais uma vez, quero agradecer por assistir o vídeo até o final. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam, comente. Até mais e fiquem com Deus.